Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a 10ª aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula nós vamos falar sobre Map, Filter e Reduce. Bom, primeiramente vamos voltar a um item aqui da aula 9, que quando eu criei a função soma na aula 9, eu coloquei um for aqui no meio. O for recebia um index e o index a cada loop daquele for ele era alterado, como é normal de acontecer num for. Porém, quando a gente vai trabalhar com programação funcional em si, a gente trabalha com imutabilidade. E aqui nós temos recebendo um valor, como vocês podem ver, eu tive que usar o let aqui, que ele é alterado a cada loop. No JavaScript isso não tem nenhum problema, porque o JavaScript permite, é uma linguagem multiparadigma, a gente pode trabalhar com isso tranquilamente. Mas as linguagens que são específicas para trabalhar com programação funcional, como você faria isso? Você não poderia criar um valor ali que fosse mutável, que você pudesse alterar a cada interação do for. Daí eu pergunto, vamos supor que eu tenha um nums, que é um array, e eu quero fazer um loop por ele. Vamos supor que tenha 5 itens, eu quero passar 5 vezes por ele. Como que eu vou passar 5 vezes por ele sem criar algum valor que seja alterado, sem criar algum valor mutável, por assim dizer? Daí é que entra o Map e o Filter Reduce. Map, Filter, Reduce. Que são métodos, já que no JavaScript a gente trabalha tudo com objetos, né? Eles são métodos que permitem a gente fazer esse loop por objetos que são iterativos, como um array, por exemplo, de forma que não tenhamos que criar um valor mutável, de forma totalmente funcional, com valores apenas imutáveis. Como que a gente faz alguma coisa, um loop, por um objeto de forma que a gente só use valores imutáveis? Através de funções recursivas. São funções que chamam ela mesma várias vezes e depois elas retornam um valor que vão retornando para as funções pais e vão agrupando os retornos a fim de retornar um único valor à raiz, onde tudo começou. E aqui o Map e o Filter Reduce, eles trabalham com essa recursividade, porém de uma maneira extremamente simples, sem que a gente precise pensar na função recursiva em si, porque isso já vem pronto, é só a gente utilizar ela. Então vamos supor que a gente tem aqui números, sendo eles pares e ímpares, 1, 4, 6, 5, 7, 7, 8, 9, 10. Vamos colocar esses números aqui. E a gente quer fazer algumas operações com ele, passando por cada um deles, Map, Filter e Reduce, para explicar a diferença entre cada um deles. Bom, primeiramente vamos começar com o Map. O Map ele vai passar por cada um desses itens. Então, se existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens aqui dentro do nums, desse array, o Map vai passar por dentro dos 9 itens, vai executar 9 funções, como se fossem 9 loops, por assim dizer, vai executar 9 funções e vai retornando os valores dela, conforme a gente queira. Então vamos supor que eu queira que todo o nums tenha o dobro do seu valor. O 1 vira 2, o 4 vira 8, o 6 vira 12, o 5 vira 10 e assim por diante. Então a gente vai fazer o seguinte, se a gente fosse fazer com programação estruturada, usando um for, a gente criaria aqui let new nums é igual a um array. E a gente faria o seguinte, for, pronto. Vamos acessar o terminal aqui agora. Pronto. Como vocês podem ver, ele passou e trouxe o dobro dos valores que tinha anteriormente. Porém, a gente está tendo que criar new nums, que é um array mutável, e a gente está tendo que criar um novo valor que vai mudar a cada interação do for para poder adicionar no new nums. Então, acaba tendo essa pegada de programação estruturada, programação imperativa. O que a gente faz aqui, basicamente, na programação imperativa, a gente diz como fazer. Você vai criar o new nums, vai passar por cada um dos números, e a cada vez que passar dos números, vai adicionar um número para o new nums. Então a gente tem a programação imperativa, né, que a gente diz como vai fazer o nosso programa. É uma maneira de você mandar no seu programa da maneira como ele deve ser feito. E na programação funcional a gente tem uma programação mais declarativa. A gente só diz o que a gente quer que seja feito, não como vai ser feito. Então, se a gente pegar aqui na programação funcional, a gente tem const new nums
E esse new nums, ele vai receber o dobro. O que a gente faz? A gente passa pelo nums, diz que a gente quer fazer um mapeamento por todos os números, então a gente fala map. E aqui ele vai fazer o seguinte, a gente cria uma function num. Pronto, passa uma função callback, uma função aqui dentro como parâmetro. E a gente diz, a cada vez que ele passar por um número, ele vai executar essa função. E essa função vai executando outra e outra e outra e outra e vai retornar todos os valores no final. Então a gente pode dizer aqui que a gente quer que ele retorne um num vezes 2. Então ele vai passar pelo primeiro número, 1. Ok, passou pelo 1. Então ele vai retornar 1 vezes 2. Daí depois ele executa a função passando pelo 4. Vai retornar 4 vezes 2. E vai montando um array com isso. E esse array que ele monta, ele vai retornar e vai salvar tudo dentro do new nums 1. Então se a gente vier aqui e executar esse código, console.log new nums 1, a gente obtém o mesmo resultado. E aqui vem uma coisa que a gente pode trabalhar. Como é uma função que é executada apenas em uma única linha, e aqui é uma função anônima, primeiro a gente pode tirar o function, colocar uma arrow function, e depois tirar o return e deixar dessa maneira aqui. Então pronto, a gente tem a mesma coisa que a gente está fazendo com o for, agora feito aqui através do map. Ele vai mapear o nums, e para cada item nums, ele vai retornar um num vezes 2. A gente tem aqui uma expressão lambda, certo? Então, ele salva todos os valores dentro do nums uns e exibe para a gente. Então, se aqui tem 9 itens, a gente tem 9 funções sendo executadas. Então, aqui a gente tem o new nums uns, e como vocês podem ver, a gente está falando, olha, só mapeie os números, não importa como você vai fazer isso, e me retorna o dobro dele. Então, você não diz mais como ficar fazendo as coisas, e sim o que você quer que faça. Você quer mapear os números, vai usar um for off, vai usar um for normal, um while ou alguma coisa do tipo. Você não precisa mais saber disso. Como que ele está fazendo por detrás? Você só pede para ele fazer e ele faz para você. É uma programação mais declarativa. Então isso daqui é o map. Você pode passar por cada um dos valores. Você pode ter um array de objetos, por exemplo, e trabalhar em cima deles. Bom, então, basicamente, esse é o map que permite você mapear os elementos de um array e fazer o que você quiser com eles através de uma função. Nós também temos o filter. O filter, ele vai passar por cada um dos elementos e vai retornar apenas aqueles que corresponder à expectativa dele. Vamos supor, quero que const new nums 2. E vamos supor que eu queira filtrar apenas os números ímpares daquela minha lista. Novamente, a gente precisaria fazer um for, passar por cada um dos itens. Se ele for ímpar, a gente dá um push, senão não faz nada. Então seria mais ou menos cerca de 5 linhas de código com for. Aqui a gente pode fazer nums.filter, você vai filtrar apenas os números ímpares. Para cada item ele vai executar uma função passando num. E aqui a gente faz o seguinte, ele vai retornar apenas os números onde num for diferente de 0. Ok. Para um cálculo matemático aqui no caso, que ele vai procurar o resto da divisão. Se o resto da divisão for diferente de 0, quer dizer que ele é ímpar. Se for igual a 0, quer dizer que ele é par. Então, ele vai pesquisar isso, e se isso daqui for verdadeiro, ele retorna o número. Se for falso, ele não retorna. Novamente, a gente pode tirar essa parte aqui, tirar o return, e deixar apenas dessa maneira. E dar aqui um console.log new nums 2. Se a gente der npm run dev, ele retornou para a gente apenas os números ímpares também. E como a gente pode ver aqui, vamos alterar aqui, se a gente colocar aqui, ao invés dessa condição que a gente colocar true, ao executarmos o código, ele vai retornar todos os números. Então é basicamente isso, se ele retornar verdadeiro.
ele vai retornar aquele número, se for falso, ele não retorna aquele número. Então você coloca uma expressão lógica aqui, que retornando verdadeiro ou falso vai retornar o número e vai montar o array para você. Então você consegue filtrar os valores dentro do seu array. Basicamente, esse aqui é o filter. E agora a gente passa aqui para o último item, que é o reduce. Reduce, como já disse, ele permite reduzir tudo aquilo a um único valor. Como, por exemplo, você quer uma função chamada soma. Você passa um array e você vai retornar toda a soma daquele array. Vamos supor a soma de todos esses números aqui. Então ele vai transformar todo esse array em um único inteiro. Você pode vir aqui e colocar assim, const soma sum é igual a nums.reduce. Daí você vai passar aqui primeiramente vai passar dois valores. O valor anterior vamos colocar aqui como old e o novo valor que vamos colocar aqui como num. Old num e num, onde você vai retornar old num mais num, sendo que o primeiro item vai ser igual a zero. Vamos colocar aqui entre chaves para ficar mais fácil de vocês compreenderem no início. Depois eu volto para aquela outra anotação. Ok. Então eu coloquei aqui, reduce. Primeiramente eu coloco um valor inicial. O valor inicial vai ser zero, um item que não existe, porque o reduce ele sempre vai pegar a posição atual do seu array, que no caso aqui é 1, e o anterior. Só que o anterior ele não existe. Então o primeiro anterior vai ser igual a zero, que vai ser não exatamente o anterior, mas a acumulação dos anteriores. Então 1 mais 0 dá 1, dele vem para o 4. O valor atual vai ser 4, que é o num. E o valor e o old num vai ser a acumulação deles, que foi 1 mais 0, que vai ser igual a 1. Então 4 mais 1 dá 5. Daí agora vem o 6. O valor atual, que é o num, vai ser igual a 6. E o old num vai ser a acumulação de todos eles, que é 4 mais 1 mais 0, que dá 5. Então vai ser 6 mais 5. Daí dá 11. Daí vamos para o 5. E assim por diante. Ele vai acumulando. Vamos até colocar aqui acumulador para ficar mais fácil para vocês. Ele vai acumulando dentro desse valor aqui. E o num ele vai ser o próximo item que sempre vai entrando. E o primeiro valor do acumulador ele inicia com 0. Então a gente vai pegando o acumulador, vai somando com cada um dos números a fim dele retornar o valor final. Então se a gente coloca aqui console.log sum e executa o código, nós temos aqui 57. A soma de todos os valores dá 57. E como aqui só tem uma linha, uma expressão lambda, a gente pode vir aqui, tirar o return e deixar dessa maneira. E a gente tem aqui ainda esse valor, o resultado 57. Então, em uma única linha eu diz, olha, vai reduzir todos os arrays a um único valor inteiro, em que você vai pegar e vai somando eles de um em um. Eu poderia, por exemplo, pegar e multiplicando eles. Daí eu venho aqui, executo, e deu 0. Por quê? Porque o meu primeiro valor é 0. 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. Então vamos mudar aqui para 1. Não tem nenhum 0 no nosso array, então vamos executar o código de novo. E aqui, 4.233.600 é a multiplicação de todos os valores. E você pode fazer assim da maneira que você quiser. Eu posso, por exemplo, colocar aqui o valor, uma string, e colocar aqui o sinal de mais. Por ser uma string, sempre que ele for colocar o sinal de mais, ele vai concatenando. Então, em vez de transformar no único inteiro, ele vai transformar numa string. Então, eu posso vir aqui, executar o código de novo, e ele vai retornar uma string com todos os números. 1, 4, 6, 5, 7, 7, 8, 9 e 10. Transformou tudo isso numa única string. E você pode fazer isso da maneira que você quiser, sempre que você quiser reduzir um array a um único valor. Então, essas são operações do Map, Filter, Reduce, trabalhando de uma maneira mais declarativa. Você apenas diz o que você quer fazer, não precisa colocar como vai ser feito. Então, agora, isso daqui é aplicado no TypeScript. Vamos pegar aqui esse código, vamos lá para o TypeScript agora, e vamos fazer o seguinte. Primeiro, nums.
E vamos fazer o seguinte, primeiro, nums vai ser um array de números, new nums1 também vai ser um array de números, assim como o new nums2. Enquanto a soma vai ser, vamos alterar aqui para 0, a soma vai ser um valor inteiro, um número. Aqui a gente faz o seguinte, no map a gente coloca entre parênteses e pode colocar aqui, num vai ser um number, aqui também num vai ser um number, e aqui no accumulator a gente também coloca isso, que ele sempre vai ser um número que vai acumulando, e aqui ele sempre vai ser um número que também vai acumulando. Vamos passar para a próxima linha aqui só para ficar mais fácil de visualizar. E assim a gente tem a tipagem no TypeScript, então não é muita diferença aqui no TypeScript, como vocês podem ver aqui. A gente também poderia, por exemplo, criar um array de objetos. Vamos supor que a gente tem aqui o objeto interface e object, o meu objeto aqui. E vamos supor que a gente tinha aqui const ar, que é igual a um array desse objeto, e object. E a gente poderia fazer aqui um map, por exemplo, ar.map, e para cada item que existisse dentro dele, a gente colocaria que é do tipo iObject. E a gente poderia acessar essas informações aqui dentro também. Então, a gente poderia trabalhar dessa maneira aqui também no TypeScript. Então, é basicamente essa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para sempre ficar atualizado sobre os novos vídeos. Também acesse lá o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso Discord lá para você poder entrar no nosso chat e conversar com a gente. Bom, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.